Capítulo 27. Já faz muito tempo que não entro no escritório de Hugo e ainda tem cheiro frio e sujo. Poeira de livros antigos, fumaça de cigarro, café velho e um leve cheiro de sangue. Como um cão experiente, Vikir lê a atmosfera através do cheiro. Então um homem de meia idade sentado atrás da mesa, em uma cadeira giratória, olhando pela janela, virou-se e encarou Vikir. Hugo Les Baskerville, o patriarca de sangue de ferro da casa Baskerville. Seu rosto tinha uma ligeira semelhança com o rosto de Hugo na última memória de Vikir antes de sua regressão. De repente, Vikir notou uma única cicatriz relativamente recente na ponta do nariz de Hugo. Estava lá antes da regressão, mas Vikir não tinha ideia de como tinha acontecido, e seus olhos brilharam. Saudações, Milord. Hugo respondeu brevemente e depois assentiu. Vikir continuou sua conversa casual em tom indiferente. Quando Vikir perguntou sobre a cicatriz na ponta do nariz, Hugo encolheu os ombros e considerou que não era nada. Fui atingido por uma flecha enquanto matava o inimigo e os bárbaros das Montanhas Negras. Vikir ficou um pouco surpreso. O poderoso Hugo Baskerville poderia ser ferido por uma flecha. Não havia como um homem da estatura de Hugo como mestre espadachim ter sido atingido por uma flecha cega. Deve ter havido um atirador de elite mirando nele. Hugo sorriu. Há uma mulher que sabe atirar com arco. Você a pegou? Não, eu não fiz. Mas eu esculpi uma dessas mesmas coisas no rosto da raposa. Um espadachim do calibre de Hugo teria sido capaz de espalhar a aura da ponta da lâmina para interceptar até mesmo o inimigo mais distante. Hugo tocou a ponta do nariz por um momento, sentindo a cicatriz na ponta do nariz ainda latejar. Ele parou por um momento e depois falou. De qualquer forma, parabéns por concluir seu treinamento. Obrigado. De agora em diante é mais difícil. Ao ouvir as palavras de Hugo, Vikir assentiu. Como o cavaleiro guardião Staffordshire Baskerville lhe dissera no final de seu treinamento, o verdadeiro trabalho começa agora. 3 anos e meio de treinamento básico para aprender a teoria da guerra, desenvolver força física e desenvolver visão para a oposição. Outros 3 anos e meio de treinamento prático, incluindo treinamento de combate contra demônios e humanos reais e habilidades de sobrevivência na selva. Mas os inimigos que estão prestes a enfrentar, e as águas profundas das Montanhas Negras, são um inferno que anulará tudo o que aprenderam sobre sobrevivência. Você só pode sobreviver se tiver uma boa linhagem ou se estiver disposto a morrer por ela. Durante os próximos 21 meses, trabalharemos com o inimigo para abrir as Montanhas Negras. Vikir pensou enquanto recordava suas memórias pré-regressão. Se as coisas tivessem corrido conforme o planejado, ele teria se tornado um cavaleiro aprendiz dos cavaleiros Pitbull neste momento e teria sido enviado para as Montanhas Vermelha e Negra, cruzando inúmeras linhas de fogo nos próximos 21 meses. Ele teria sido jogado na briga como um cão de caça, para ser usado algumas vezes e depois descartado. Mas Hugo tem uma proposta bastante inesperada para Vikir. Você deveria ser membro da Câmara dos Representantes. Foi realmente uma surpresa. Hugo treinaria Vikir nos costumes da corte. Claro, os Baskervilles são uma família de guerreiros experientes, então ser um bardo não significa que você não possa lutar. No entanto, não é incomum que os Baskervillianos mais jovens, especialmente aqueles que são particularmente talentosos e habilidosos, sigam o caminho de um guerreiro não afiliado após servir como oficial. O inimigo e o segundo filho de Hugo estavam no mesmo caminho. Um homem deve ser forte. Tal como acontece com a espada, o mesmo acontece com o poder. Vikir assentiu com as palavras de Hugo. Enquanto os outros dispensáveis morriam no campo de batalha, as elites aprendiam sobre política e administração, tanto dentro como fora da família. E quando uma elite idosa finalmente desembainhar a espada e for para a batalha, ele terá os consumíveis experientes para ajudá-lo. A elite pode começar um pouco tarde, mas desenvolverá as suas competências e realizações e transformar-se-á num gigante ainda maior com a experiência política e administrativa que adquiriu. E somente a elite pode aprender mais do que os Baskerville quinta forma.
É por isso que os consumíveis não aprendem esgrima de nível superior além de quinta forma. É para que as elites, que estão atrasadas no jogo, possam alcançar os cães dispensáveis com pouco esforço. É a mesma razão pela qual os chefes do país não ensinam as pessoas a escrever. Como você diz? Vikir curvou-se respeitosamente. Ele pretendia se afastar de Hugo, mas em vez disso se aproximou. Isso não importava muito, pois ele ainda não havia mostrado muitas habilidades ocultas, e isso era bom para Vikir em mais de um aspecto, pois lhe permitia chegar mais perto do centro do poder. Hugo explicou de forma simples a nova posição de Vikir como deputado. A Câmara dos Representantes auxilia os Baskervilles nos poderes executivo, legislativo e judiciário do território da Câmara de Baskerville, bem como atrai negócios para a Câmara e administra os assuntos da Câmara, em suma. Os membros bem-sucedidos da Câmara são promovidos a senadores, o que lhes permite lidar com assuntos fora da Câmara, o que não é algo em que Vikir esteja atualmente interessado. Hugo abriu uma gaveta e tirou alguns papéis. O diácono Belrimore rapidamente ficou ao lado dele com seu selo e sigilo. Seu novo cargo é vice-magistrado da cidade dos desfavorecidos. Cidade oprimida, Vikir conhecia bem. A cidade mais movimentada do vasto território governado pelos Baskervilles. Não, era mais uma metrópole do que uma cidade. O magistrado é quem supervisiona os assuntos legislativos e judiciais da cidade, e o vice-magistrado é responsável por auxiliar o magistrado de diversas maneiras. Vikir olhou sua carta de nomeação e disse: portanto, trata-se de fazer e cumprir leis. Sim, e atualmente há vagas para as cargas de magistrado e vice-magistrado. Havia uma razão pela qual os cargos de um magistrado e de vários vice-magistrados eram todas vagos. Originalmente, o governante de cidade dos desfavorecidos era o segundo filho de Hugo, e os pais do segundo filho que adotaram o sobrenome Baskerville eram os vice-governantes. Mas agora o segundo filho de Hugo já havia partido há muito tempo e os vice-magistrados que deveriam ocupar o seu lugar tinham sido despedidos ou suspensos em massa por suborno. E Hugo pretende entregar todos os poderes e deveres desses cargos vagos para Vikir. É uma cidade que se tornou uma zona livre de Estado. Você consegue fazer um bom trabalho? Vikir concordou. Os vice-magistrados são geralmente ocupados por homens na faixa dos 30 anos, mas ocasionais um prodígio, um gênio entre os gênios, ocupará o cargo aos 20 e poucos anos. Era provável que esses jovens da elite assumissem posições importantes representando suas famílias. Por exemplo, eles seriam admitidos na academia. E depois de 4 anos estudando na academia, eles voltariam para a família e imediatamente se tornariam magistrados. Um curso de elite para elite. O que Hugo propôs a Vikir foi uma nomeação igualmente pouco convencional. Acho que você está me dando muito poder. E muita responsabilidade. Hugo disse com uma risada seca. Suas conquistas estão pelo menos 10 anos à frente das crianças que são gênios dentro da família, então vou tratá-lo de acordo. O tratamento inclui direitos e deveres. Quanto maior o poder, mais pesado será o dever. Ou, dito de outra forma, quanto mais pesada a tarefa, maior o poder. Eu me esforçarei para corresponder às expectativas do meu senhor. Hugo assentiu sem palavras. E então, uma terra, um pedaço de papel estava carimbado com o selo de Hugo. Com isso, Vikir tornou-se o vice-magistrado, o magistrado de fato, de uma cidade oprimida com uma população de 500.000. Isso é bom. Vikir pensou. Se eu usar bem o poder do vice-magistrado, posso treinar minhas habilidades com muito mais segurança do que se for direto para a brigada. Seus dentes e garras ocultos seriam refinados. E então, Vikir abriu a boca. Meu senhor! Hugo olhou para cima. Havia um brilho de calor em seus olhos que estava ausente desde o final da missão. Vikir aproveitou o calor desgastado. Gostaria de falar sobre a mina de rubis dos Morg. 7 anos atrás, um Vikir de 8 anos fez algo ousado contra os enviados de Morg que fez o estômago de Hugo revirar. Hugo ficou tão satisfeito por ter prometido uma recompensa a Vikir, embora não tivesse questionado exatamente qual era. E agora,
Vikir estava pedindo uma recompensa por seu comportamento de uma forma muito clara. Eu queria saber se eu poderia pedir emprestado. Hugo pareceu um pouco perturbado com isso. Sim, eu fiz, e deixei claro que iria recompensá-lo. Você disse que me contaria se quisesse alguma coisa. Você não precisa ouvir se não quiser. As sobrancelhas grossas de Hugo se arquearam com isso. Não será difícil. Ele assentiu, depois puxou outro pedaço de papel de uma gaveta e carimbou-o com o selo de Sua Senhoria. Eu confio que você não fará nada estúpido. Filho. Não importa quantas vezes eu ouça dizer filho, nunca me acostumo. E na verdade, Vikir ficou mais surpreso com a disposição de Hugo em atender seu pedido do que com o título. Eu nunca teria ousado pedir um favor a você antes. Talvez as coisas corram mais suavemente do que eu pensava. Saindo do quarto de hóspedes, Vikir caminhou pelo longo corredor. Atrás dele, o diácono Belrimor sorriu gentilmente. Mestre. Sim. Meu senhor gosta muito de você. Vikir permaneceu em silêncio, sem dizer nada. Então o diácono Belrimor falou. Vejo que você não vai colocá-lo em campo imediatamente, mas vai dar a ele a posição de governante de fato. Não é essa a arte do imperialismo? Você vai usá-lo grande e pesado. Literalmente, se você pretende criar um cão de caça para ser usado e descartado, você deve enviá-lo para o campo de batalha agora mesmo para morrer. Enquanto os cães são experientes em seus encontros com a morte, seus futuros donos estão armados com ideias e conhecimento de um lugar seguro. E deste ponto de apoio, os cães saltam para as alturas do intocável. No final, a vida inferior não pode superar a superior, mesmo que morra e renasça. Nem por palavras nem por artes marciais. É uma pílula difícil de engolir para Vikir, que está sentindo tudo de novo. Isso se eu fizer um bom trabalho como vice-magistrado. Tenho certeza de que você se sairá bem, mestre, e se fizer algo mais do que razoavelmente bem lá, você será o próximo a entrar na academia. O diácono Belrimor notou que Vikir também estava interessado na academia. Embora ele não conseguisse definir o porquê. Enquanto isso, a mente de Vikir estava correndo com as políticas e façanhas dos famosos burocratas que ele tinha visto e ouvido falar antes de sua regressão. A carta de nomeação para o cargo de vice-magistrado, carimbada com o selo de Hugo Le Baskerville, senhor de Ironblooded Baskerville, escorregou profundamente no bolso do braço de Vikir. Você terá que provar seu valor rapidamente. Havia muitas maneiras de provar seu valor e subir na hierarquia em um curto período de tempo. Vikir escolheu o mais rápido e óbvio. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.